Essa é a segunda lição da nossa série de doutrinas dos batistas que nós estamos fazendo, e é bom voltar a explicar que o nosso público-alvo são os membros da nossa igreja, da Igreja Batista do Parque São Basílio, a diretoria e os demais membros, e o acesso à internet, ou o uso da internet, para facilitar que essas pessoas tenham acesso e possam, então, durante a semana e os dias que lhes sejam mais convenientes, acessar, não é, o que nós estamos fazendo, para então também serem ajudados nas questões doutrinárias. É importante que isso seja dito para que, mais uma vez, nós voltemos a dizer que, sendo esse o nosso público-alvo, nós não temos a intenção aqui de desrespeitar, de ferir a crença, a doutrina ou as convicções de quem quer que seja, de qualquer segmento da cristandade. É obviamente que, vez por outra, nós vamos ter que mencionar, e mencionaremos sempre, determinadas doutrinas, mas sempre o faremos segundo o que essas pessoas ensinam, sem qualquer ideia de faltar com respeito às mesmas, embora tenhamos que muitas vezes dizer que não concordamos e por quê não concordamos. Então, essas explicações nós entendemos como importantes e vamos passar então de imediato à segunda lição, que tem como tema a Bíblia Sagrada. O que quer dizer a palavra Bíblia e o que é a Bíblia Sagrada para nós cristãos evangélicos batistas? A palavra Bíblia quer dizer livros. Ela vem da palavra grega Bíblia, que é o plural da palavra Biblion, que quer dizer livro. A Bíblia Sagrada, o que está dentro do livro que chamamos de Bíblia, para nós é a palavra de Deus, revelada e escrita aos seres humanos. A sua origem, então, tem a ver com a inspiração de Deus. Sendo a palavra de Deus, nós a consideramos infalível e inerrante em termos de doutrinas e moral. Como tal, então, ela é a nossa regra, é o nosso manual de doutrinas e de práticas e útil a todos os seres humanos. O Novo Testamento ou Escrituras cristãs é de onde nós tiramos as nossas doutrinas e é onde elas se baseiam e são justificadas. O Antigo Testamento serve de pano de fundo para explicar essas doutrinas como já existentes nos ideais de Deus para o seu povo. Ao dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada em forma escrita, nós estamos dizendo que toda a palavra de Deus está limitada pela Bíblia? Não. Toda palavra de Deus só pode estar limitada em Deus mesmo, mas estamos dizendo que tudo aquilo que para o ser humano precisava ficar gravado para a sua salvação e consagração a Deus, ficou gravado na Bíblia. A Bíblia foi escrita visando a nossa salvação. Nós cremos, ensinamos e confessamos que não há, além da Bíblia Sagrada, qualquer outra obra escrita que possa ser considerada como a palavra de Deus. Quando nós dizemos que a Bíblia é infalível e inerrante, nós estamos dizendo que ela não pode ter problemas textuais e problemas de contextos culturais e históricos? Também não. Nós sabemos que não existem mais os originais da Bíblia. O que temos hoje são cópias textuais, contidas em manuscritos que não foram achados numa mesma época e nem em lugares comuns a todos eles. São esses manuscritos que nos mostram que os textos bíblicos foram influenciados por contextos históricos, contextos culturais e religiosos e que há, às vezes, problemas no significado original das palavras quando elas precisam ser traduzidas para as línguas modernas. Isto para nós, longe de ser declarações que venham pôr em xeque ou desautorizar a autoridade da Bíblia, na verdade são declarações que nos emocionam, porque nós percebemos o quanto a Bíblia tem a ver conosco, com a nossa realidade humana. Ela é para nós a palavra de Deus, o livro de Deus, mas é também o livro dos homens. É a palavra do céu, mas não foi escrita, não foi editada no céu. Foi escrita entre nós, seres humanos, editada entre nós, por isso pode ser a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ter a linguagem humana com as suas limitações e desafios. Quando dizemos que a Bíblia é inerrante e infalível, nós estamos dizendo que o que Deus queria que nós soubéssemos em relação à nossa salvação e a conduta das nossas vidas, Ele colocou na Bíblia, e nesses ensinos, cremos, preservados pela ação de Deus em meio às limitações humanas, neles não existem erros ou falhas morais ou espirituais. Por isso ela é o padrão supremo pela qual toda doutrina e conduta são julgadas. É possível exemplificar o que foi dito em relação às dificuldades com a Bíblia
quanto a contextos históricos, culturais e religiosos? Sim. Por exemplo, está escrito em Êxodo 21:17, quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Esta é uma ordem bíblica determinada por Deus a Moisés, e a razão dela e outras semelhantes está no fato de que o povo de Israel fora separado para ser um povo exemplar. Fixando-se em meio a povos pagãos, Israel sempre correria o risco de imitar as práticas pagãs dos povos vizinhos, que incluíam, entre outras coisas, sacrifícios humanos, relações sexuais entre pessoas não casadas como rituais de culto e também o desprezo aos pais sem a devida punição. Para estabelecer o quanto coisas como essas aborreciam a Deus, quem as cometesse devia ser executado para desestimular tais práticas. Naturalmente que isso nunca foi o ideal de Deus, que por meio da graça que é Jesus Cristo, já tinha para o mundo outra orientação. Então esta é uma determinação bíblica que nós, os cristãos, não temos mais que obedecer, pois nós entendemos que esta foi uma determinação relativa a uma época, a uma situação e uma cultura diferente da nossa. Esta era uma situação presa ao tempo, no qual a lei de Deus não só mostrava o quanto nós, seres humanos, estávamos perdidos diante da lei divina, mas ao mesmo tempo mostrava o quanto essa lei exigia a punição de nós, seres humanos, por desobedecê-la. Era, como explicamos, uma legislação necessária ao contexto do Êxodo, mas seu final estava previsto em Jesus Cristo, que afirmou: não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. Então o Senhor Jesus veio cumprir a lei que nós não podíamos cumprir. Ele cumpriu toda a lei, quer a sua parte moral, quer a sua parte cerimonial ou legal. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos 10,4, o fim, o final, o cumprimento final da lei é Cristo. Por cumpri-la para nós, ele, Jesus, tem toda a autoridade de dizer: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Lucas 6,36. E a execução de quem quer que seja, salvo em situações muito especiais, pouco tem a ver com a misericórdia. Quando alguém se vê obrigado a matar em defesa própria, em defesa da família ou da pátria ou de uma pessoa indefesa, essa pessoa não está matando a outra no sentido de executá-la. Mas essa é outra questão. E conquanto isso não dê qualquer prazer a Deus, nós sabemos que às vezes se torna inevitável. Seja como for, a lei bíblica permanece, só que no sentido espiritual e não mais legal, pois está sob a designação agora de lei de Cristo. 1 Coríntios 9:21, Gálatas 6:2, usa-se o termo lei de Cristo. Então, por exemplo, quando o quinto mandamento é repetido no Novo Testamento e diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra, fica estabelecido que filhos que honram aos pais vivem mais tempo. Porque os que não honram, e amaldiçoar é desonrar, isso no Antigo Testamento então significava pena de morte, sem que tenham de ser executados por leis humanas, eles vivem menos tempo. Isto é, a própria vida executa esses filhos pelos mais diversos meios. Que a vida os executem, mas não nós, como povo de Deus. É possível exemplificar o que foi dito há pouco em relação às dificuldades com a Bíblia quanto ao significado original das palavras? Sim, claro. Vejamos. Esses exemplos, aliás, são bastante comuns. Há um texto no Apocalipse 1:5 que diz na versão corrigida dessa forma: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse mesmo texto, na versão atualizada, na João Ferreira de Almeida, revisada, e também na chamada NVI, diz assim: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Qual é o correto? Nos lavou dos nossos pecados ou nos libertou dos nossos pecados? Há manuscritos que têm a expressão verbal losanti, expressão grega, cuja tradução é lavou, fez ficar limpo. Mas há outros manuscritos nos quais a expressão verbal é lusanti, cuja tradução é libertou, soltou, livrou. Como as palavras têm quase a mesma pronúncia e a mesma grafia, o que deve ter acontecido é que os copistas de uma época trocaram as palavras em relação aos copistas de outra época, coisas de seres humanos. Mudam-se nesse caso os verbos, mas no que isso muda a verdade do texto? Aquele que nos ama nos purifica porque nos liberta, coisas de Deus. Em Lucas 14:5, na versão corrigida, nós temos assim:
Qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, não tire logo. Mas na versão atualizada e na NVI, nós temos assim: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Qual é a tradução correta? Jumento ou filho? No grego antigo, a palavra huios significava primeiramente filho. Mas devido à importância do jumento, que era um animal altamente importante na cultura oriental, a mesma palavra podia então ser traduzida como jumento ou filho da jumenta, jumentinho, que passou a ser uma forma carinhosa do pai tratar o filho. Assim, ambas as traduções estão corretas.